sua presença, por sua contribuição, Sara Wagner. Dando continuidade à nossa audiência, gostaria de passar a palavra, então, à Carolina Yara, mulher intersexo, travesti, negra e positiva, co-vereadora de São Paulo pela bancada feminista do PSOL. Querida, seja muito bem-vinda. Você tem a palavra por 5 minutos. Bem, obrigada, presidenta Érica Hilton, obrigada ao vereador Eduardo Suplicy, sempre senador, e obrigada a todas, todos e todas aqui presentes. Bem, eu vou deixar para fazer os meus apontamentos relacionados ao que a casa aqui precisa fazer na saudação lá dos 3 minutos dos parlamentares, tá bom? Peço aí autorização da presidenta para fazer isso, para usar essa minha fala como convidada somente para explanação do meu caso, né, e da minha história. Bem, eu primeiro quero agradecer, né, essa Comissão de Direitos Humanos, tanto a presidenta como o vice-presidente, né, Érica e Eduardo Suplicy, pela pronta disposição de tratar do assunto da visibilidade intersexo. Né? Isso é fundamental dentro desta casa, que é uma casa conservadora, né? Como já bem disse a vereadora, e como a gente viu essa semana com o vereador Holliday fazendo aí um compartilhamento de um vídeo transfóbico e também intersexofóbico. Bem, o meu caso, gente, é de uma violação de direitos humanos durante 12 anos da minha vida, tá? Então, eu fui mutilada genitalmente 3 vezes, né, no período de 0 a 12 anos. Quando nasci, aos 6 anos e aos 12 anos, né, num processo de cirurgias genitais para esconder a ambiguidade genital do meu corpo. Né? Então, a intersexualidade ela veio do meu corpo de uma forma bastante explícita no aparelho genital. Né? E esta forma, né, de mutilação genital, ela é como se fosse clandestina dentro dos hospitais, ou seja, não há registro, embora haja os protocolos. Né? Os protocolos existem. Então, perceba que eu passei por essas cirurgias, né? Alguns procedimentos consequentes dessas cirurgias não foram consubstanciados por anestesia, ou seja, teve retiradas de pontos, passagens de sonda para construção de uretra, coisas desse tipo, que não eram as cirurgias que foram feitas sem anestesia, mostrando também uma questão de tortura com as pessoas negras, né? Porque talvez se eu fosse uma pessoa branca, eu tivesse passado por outros processos, né? É importante também a gente interseccionalizar todas as questões dentro da pauta intersexo, né? Embora todas nós passamos por processos de mutilações genitais, é importante eu dizer isso aqui. E aqui esse livro que eu estou, por exemplo, chamado Menino ou Menina, né? Gil Guerra e Andréa Guerra. Ele é um horror, porque ele coloca aqui como anomalia e ele descreve exatamente o que foi feito comigo, como se fosse o correto, né? Então, você cirurgia as crianças intersexo, esconde delas a vida toda que elas nasceram com esta condição, pressupondo que a socialização num sexo determinado pela junta médica, e não é pela família, a junta médica chega na família, no caso da minha mãe, ameaçando, inclusive, dizendo que se ela não fizesse a cirurgia genital para esconder aquela anomalia, aquele distúrbio, ela seria responsabilizada, podendo até perder minha guarda, tá? Então, isso acontece ainda hoje, ainda temos institutos, como o da USP, que defendem a mutilação genital, assim como alas do Conselho Federal de Medicina, né? Mesmas alas que defenderam ou se omitiram com relação à cloroquina de Bolsonaro. Né? Então, a gente está falando do mesmo assunto, tá? De um conservadorismo que existe dentro das ciências médicas, que já fez eugenia, já fez uma série de coisas ao longo da história e que continua mutilando pessoas intersexo. A grande questão é a seguinte: o Estado, além de ser omisso no sentido
de ter permitido, né, que eu fosse mutilada 3 vezes durante a minha vida, até os 12 anos, e ter permitido também que aos 15 eu me descobrisse enquanto uma travesti, porque somente as travestis me entendiam. Somente as travestis me acolheram para falar que eu era uma trava amapô, né, quem entende o pajubá sabe do que eu estou falando, que é que o meu corpo tinha uma diferença biológica, né, e somente elas me entenderam, né. Só que o Estado se omitiu de novo, ao não me garantir acesso à empregabilidade, ao permitir que eu fosse explorada sexualmente dos 15 aos 18 anos na prostituição e, aos 18 anos, após uma série de violências, de estupro, uma série de coisas, eu destransicionar, ou seja, voltar para dentro do armário numa identidade da qual haviam me imposto por bisturi e que eu fui obrigada a voltar para conseguir emprego, né? Para conseguir passar em concurso, conseguir fazer todo esse jogo, né, da branquitude, da cisgeneridade, do capitalismo, e estar aqui hoje, inclusive, né? Senão, talvez eu não estaria. Como algumas amigas minhas travestis tombaram no meio do caminho e morreram, né? E só descobri a intersexualidade aos 24 anos, né? 4 anos atrás. Então, isso mostra o tamanho do fosso e de violações de direitos humanos que acontecem com as pessoas intersexo. E aqui em São Paulo, eu vivo recebendo informações de bastidores, né? Porque, como eu disse, não há registros, mas informações de bastidores que hospital de Zona Sul que faz 3 cirurgias por semana, outro que faz 4. Onde estão essas pessoas? Onde elas são enfiadas? Essa que é a minha pergunta. Que vida que elas vão ter, né? São 2%, né, em média, a estimativa de população intersexo no Brasil e no mundo. São milhões de pessoas que estão sendo escondidas, escamoteadas, e é um absurdo que eu seja a primeira pessoa a conseguir chegar num espaço de poder nesse país. Não me dá felicidade ser a primeira coparlamentar intersexo do país. Não me dá felicidade nenhuma, porque eu sei a dor que eu sinto até hoje, a depressão, os traumas que eu sinto até hoje, os remédios que eu tenho que tomar por conta de uma violação de direitos humanos feita pelo Estado. O Estado brasileiro mutila pessoas intersexo. Me mutilou. E não há nada que vá me recompensar por tudo que eu passei. Agora, a minha luta, a nossa luta, é que outras pessoas intersexo não passem por aquilo que eu passei, tá certo? E que também haja o mínimo de reparação e o mínimo de acesso a direitos das pessoas que já foram mutiladas. Eu acho que essas são as duas grandes pautas, agendas, e acredito que a Câmara Municipal, ao invés de ficar aqui discutindo sobre ideologia de gênero, sobre muro de escola, né, uns assuntos ridículos que aparecem aqui, né, ou ficar fazendo pouco caso da vereadora Érica Hilton quando ela coloca a questão da pobreza menstrual, sabe? Em vez dos vereadores se debruçarem, né, nas violações de direitos humanos que estão acontecendo nas barbas das pessoas aqui dentro, né? E que muitas vezes tem gente da própria família e a pessoa sequer sabe, ou se sabe, finge que não sabe, né? É bom a gente começar a acordar para a realidade dentro desta casa. E acho que nós temos essa responsabilidade histórica, porque mulheres negras, ancestrais nossas, morreram para que hoje esta casa tivesse o número de parlamentares e coparlamentares negras e também LGBTQIA+, né? Sendo trans, eu, Samara e Érica. Então, nós temos essa oportunidade histórica de estar discutindo aqui hoje sobre isso, falar dessas mutilações genitais em primeira pessoa, que é o que é mais importante. Muito obrigada a todas, todos e todes. E aí eu faço as minhas considerações de projeto de lei, essas coisas, nos 2 minutos para os vereadores. Obrigada.